E aí, meus amigos, prontos para mais um estudo? Hoje vamos estudar o dia 16 do livro A História do Casamento. E eu queria começar o estudo de hoje falando uma coisa para vocês. Só existe um método eficaz para construir um casamento saudável. Isso. Somente um método. E qual é? Servir. Verdade. Servir. A única maneira de construir o casamento dos seus sonhos é dedicar sua vida a servir o seu cônjuge. Esse método não é empolgante e não é fácil, mas é a única maneira de captar toda a realização, o propósito e o amor que todos nós desejamos ter em nosso casamento. Sabemos que o conceito de servir não costuma despertar uma grande empolgação. Tendemos a recuar diante da ideia de estarmos sujeitos aos interesses, desejos ou preferências de outros. Porém, Jesus rejeitou o lugar de autoridade e privilégio que era seu por direito, para ser uma ponte sobre o abismo entre Deus e o homem. Quando ele entregou sua própria vida, Jesus ofereceu tornar nossa vida abundante. Essa forma ilimitada e sem precedente de serviço é o padrão segundo o qual devemos lidar com todos os relacionamentos, principalmente com o nosso casamento. A alegria, o amor e a realização que você deseja ter em seu casamento só podem se tornar realidade quando você sacrifica a busca dos seus maiores interesses em nome dos maiores interesses do seu cônjuge. Quando nós nos recusamos a abraçar nossa identidade nele, que inclui, entre outras coisas, viver como servos, nós nos separamos do seu poder transformador. Esse poder é essencial para construir vidas e casamentos segundo o coração de Deus. E só podemos ter acesso a ele quando procuramos viver como Jesus viveu. Se não servimos, não podemos construir o casamento que desejamos. Jesus falou em Lucas 22, versículo 26 e 27, o seguinte: o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. As palavras de Jesus provavelmente atingiram os discípulos como uma bolada no rosto. Eles haviam deixado claro que estavam interessados em ser grandes. Agora ele estava dizendo a eles que ser grande significava servir com excelência. Vejamos o que diz o texto em João 13, 3 a 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. O que é impressionante nessa passagem é o porquê Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos. A resposta encontra-se na palavra assim. Isso. Jesus havia recebido autoridade sobre tudo. Assim, ele se humilhou e abraçou a responsabilidade de um humilde servo. Jesus não tinha problemas relacionados à falsa modéstia. Ele, obviamente, estava ciente da sua posição de poder. Mas em lugar de se gabar ou abusar de sua vasta autoridade, ele usou sua posição como uma plataforma para um ato de serviço inimaginável. Por quê? Porque ele precisava que seus discípulos entendessem a importância de sua lição sobre o serviço. Tenha em mente que Jesus fez tudo isso para lavar os pés de homens que logo o negariam, o trairiam ou o abandonariam.
Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus colocou de volta a sua veste, retomou seu papel como mestre e deu os toques finais em uma lição que seus discípulos jamais esqueceriam. Jesus disse que seremos abençoados se seguirmos seu exemplo. Isso significa que sua bênção repousará sobre os nossos casamentos quando nós o imitarmos, servindo aos nossos cônjuges. No casamento, imitamos melhor o exemplo de Cristo quando usamos nossos respectivos papéis como oportunidades para servir. Paulo escreveu em Filipenses 2, 3 a 5: Nada façam por ambição egoísta, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual era a atitude de Cristo? Ele escolheu se ver como um servo que colocava os outros e o que era melhor para eles acima do seu próprio interesse. Então, se servir é tão maravilhoso e se atrai tantas bênçãos, por que mais pessoas não estão fazendo isso? O problema é nossa natureza humana caída, que luta constantemente contra os caminhos do Espírito Santo e nos encoraja a fazer dos nossos próprios interesses nosso objetivo. A natureza pecaminosa promove constantemente o egoísmo e o descontentamento, ao passo que o Espírito de Deus nos capacita a ser altruístas e oferece realização duradoura. A cada momento, escolhemos que vamos ser guiados pelo Espírito de Deus ou pelos desejos insaciáveis da sua carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o bem que desejam. Você pode ver esse versículo lá em Gálatas 5,17. Se vivemos meramente para nós mesmos, desperdiçamos nossa liberdade em Cristo e nos sujeitamos ao mesmo pecado e egoísmo do qual Cristo morreu para nos libertar. Mas ao aprendermos a viver servindo aos outros, especialmente ao nosso cônjuge, passamos a fazer parte da vida abundante que Ele disponibilizou para nós. E é isso, meus amigos. O estudo de hoje fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.